tarde, boa noite, turma boa. Dentre os principais desafios ao desenvolvimento sustentável e à transição de postos de trabalhos ditos não sustentáveis para empregos verdes, com olhos na inclusão social, é um tema fundamental, né? É um tema fundamental para as próximas décadas. A Organização Internacional do Trabalho descreve empregos verdes como postos de trabalho que contribuem para reduzir emissões de carbono ou para melhorar e preservar a qualidade ambiental. Essa discussão tem como ponto principal, né, a sinergia entre o mercado de trabalho e a preservação ambiental. E para isso, essa transição, né, é muito urgente e precisa de políticas públicas que facilitem essa transição. É impossível, né, falar de emprego verde e não entender que está totalmente atrelado ao trabalhismo. E esse, então, vai ser o nosso tema de hoje, que eu vou estar novamente, então, com meu amigo Iberê Moreno, né? Eu já tive com ele no episódio 9, onde a gente teve a oportunidade de conhecer a posição dele, né, junto com a Bárbara Panseri, ele estava, a posição dele dentro do ecotrabalhismo, né, vamos dizer assim, a função que ele exerce lá. Mas hoje a gente vai ouvir um pouco sobre o capítulo que ele escreveu na cartilha ecotrabalhista, que é sobre empregos verdes, que foi a introdução que eu fiz. O Iberê, vou reapresentar ele é professor de História Política nos cursos de Relações Internacionais e Comunicação. Ele é coordenador EAD de Ciências Sociais, Geografia e História, presidente estadual do Ecotrabalhismo Paulista e, como ele se autodenomina, jardineiro de quintal e autodenominado domador de minhocas. Eu não deixei de botar essa parte. Iberê, seja muito bem-vindo, meu amigo querido. Estou muito feliz de ter aqui você de novo, né, para falar com a gente, para falar, assim, colocar o teu conhecimento, né, para todos. É uma grande honra te ter aqui. E a gente vai começar, então, perguntando para o Iberê, né? Iberê, eu queria que tu falasse um pouco sobre o emprego verde para nós, né? Explicasse de uma forma muito mais profunda do que eu falei ali no início, na introdução, só para dar uma linha geral, né? E o que tu acha que é o melhor caminho para desenvolver esse setor no nosso país? Olha, para começar tudo, eu acho que eu só tenho a agradecer do espaço de novo. Eu gosto muito do diálogo, então o sorriso é de verdade, é de coração, porque eu acho que a gente está criando aí laços muito bons, muito importantes, e até porque meio ambiente é afeto também, né? Por isso que eu brinco muito com isso de domador de minhoca, jardineiro de quintal, porque eu acho que a gente tem que ser mais leve, isso é também ter uma postura mais ambientalista, a gente ser mais leve, a gente saber que a gente é parte de uma coisa muito maior, né? Bom, eu queria começar para a gente poder começar qualquer conversa sobre empregos verdes, eu acho que a gente tem que tomar realmente o ponto que você trouxe, Vinícius, que é justamente a necessidade, a urgência, a emergência de uma transição. Não dá, né? Eu sempre retomo a mesma frase, né? A gente não tem planeta B, então não dá para a gente esperar. E claro, como não dá para a gente esperar, a gente precisa mudar as posturas. E a gente sabe que uma mudança de postura na proporção do que a gente precisa, enquanto mundo, eu não estou falando só enquanto Brasil, é uma mudança que precisa ser muito bem pensada, muito bem estruturada, né? O que acontece? Um dos centros das mudanças de trabalho para o século XXI de verdade, que respeite o meio ambiente, que desenvolva o nosso mundo de uma maneira mais consciente, passa por uma mudança na chave de produção de energia e transporte. Eu acho que esses são dois dos principais pontos aí que mais vão ser impactados e que, paradoxalmente, né, vão ser os mais negativos e potencialmente os mais positivos. Porque hoje em dia, pegando o caso do Brasil, né, boa parte da nossa circulação logística é feita com base em transporte por via caminhão, né, por estradas. A gente sabe que ambientalmente isso não é sustentável. Não é nem que não é só sustentável, né? Ambientalmente é destrutivo esse tipo de sistema de logística. Então a gente precisa pensar novos sistemas de logística. E aí é que entra realmente o pensar da política pública dos empregos verdes. De quem é o papel de dar o apoio para essa transição? Quem tem que dar as estruturas para essa transição?
E eu não estou falando dentro de uma sandice completa, de uma loucura completa que tem que ser o Estado. Gente, olhem o plano do Green New Deal lá do Biden nos Estados Unidos. Quem está sendo responsabilizado por fazer transições, como no âmbito do transporte, lembrando que lá nos Estados Unidos eles também têm uma base muito forte com caminhões, né? Então é muito semelhante à nossa estrutura logística, quem vai assumir a responsa é o Estado. Então, quando a gente pensa em empregos verdes, são os modos como o Estado pode ser esse ator direto para essa mudança. Como com políticas públicas, tanto buscando parcerias, como buscando mudanças concretas. Como que eu vou fazer para ter uma nova estrutura logística? Eu não posso simplesmente virar para o caminhoneiro e falar, acabou seu emprego, beijo, tchau. Isso não é nada trabalhista, isso não é nada pensar no trabalhador. Então isso não condiz conosco. Como é pensar isso? A gente precisa pensar programas de transição desses empregos. Como que eu transformo esses trabalhadores dessa área para uma área que seja ambientalmente mais responsável? A gente sabe que esse tipo de revolução, pegando o caso da logística, é muito delicado, são muitos interesses envolvidos, tanto que a gente ainda não tem as respostas para esse movimento. Mas é dentro dessa provocação, é com essa chave, que a gente pensa outras coisas muito mais tangíveis, muito mais próximas, muito mais objetivas. Se a gente começa a mudar a lógica do que é emprego para um jovem desempregado, a gente já começa a mudar muito disso. Por isso que são programas como o Jovem Ecossocial de Niterói que nos guiam como inspiração dessas políticas. Como é que eu transformo esse jovem que está desempregado, que está abandonado pelo Estado, em alguém ativo e transformador? Através de parcerias com ONGs, através de parcerias com o governo municipal, com o governo estadual, é a gente procurar a inserção desse jovem dentro de uma lógica regenerativa. Ou seja, é papel desse jovem se desenvolver e aprender com o apoio do Estado, com o apoio de ONGs, com o apoio privado, sobre o conhecimento ambiental e aplicar isso na sociedade. Claro, as possibilidades são muitas de como financiar, como lidar com isso, e é por isso que a gente fala que nós temos uma agenda de empregos verdes e não necessariamente já todas as políticas prontas, né? Ao longo aqui da nossa conversa, com certeza eu vou trazer ainda muitos outros exemplos, muitas outras inspirações. Logo de cara até já provoco, é a revolução da bicicleta que está acontecendo em Barcelona, em Paris. Incentivar uma indústria como a indústria da bicicleta, isso não significa que o governo em si tem que ser o responsável pelos postos de trabalho. Mas uma vez que o governo cria incentivos fiscais, cria melhores condições para a circulação da bicicleta dentro da cidade, eu estou sim incentivando essa mudança. E aí, claro, qual que tem que ser o papel de um governo municipal que incentiva a bicicleta? Criar curso de oficina de bicicleta. E, gente, essa ideia pode parecer tão distante, ai, porque a França, ai, porque a Espanha. Vamos voltar um pouquinho mais na história e olhar o que foi a revolução do Mao Tse Tung com a bicicleta. A bicicleta é um dos meios de transporte mais revolucionários e que mais dá independência no mundo. Quantas mulheres não se tornaram tão independentes justamente pelo uso da bicicleta? Então, às vezes, são medidas mais simples e mais objetivas, que podem ser feitas dentro de uma prefeitura ou por um governo do estado, que podem já gerar esse resultado. Então, até me empolguei, a Vinícius sabe que eu sou uma figura empolgada sempre, puxei muitos fios aí, então eu vou encerrar um primeiro momento a fala, porque eu acho que ela vai querer aqui me ajudar a fechar alguns fios e fazer conexões, senão eu fico 4 horas dando ideias e jogando ideias, e aí não sei se todo mundo vai acompanhar tudo que eu estou falando. Não, assim, além dessa tua introdução, que foi extremamente importante, né, porque entrou exemplificando, né, usando do exemplo para as pessoas entenderem um pouco mais a questão do emprego verde, né, eu quero, assim, que tu dê uma conceitualização um pouco mais profunda, né, se tu puder, né, e já aproveitando e falando um pouco da cartilha, porque eu realmente queria ver, assim, como que tu foi direcionado diretamente para essa área específica, né? Como tu te direcionou para essa área específica, né? Como tu te tornou, vamos dizer assim, uma referência, né, dentro do ecotrabalhismo nessa área.
Olha, eu sempre brinco primeiro que assim, eu acho que referência só se for eu dar referências para os outros. Eu Não, mas é que a sempre pessoa que brinco lê que um eu não. monte, ela sabe um monte sobre Claro. o assunto, né? E daí ela vira Ah, uma não, referência. eu que talvez seja muito anti-vangloriar as coisas, assim, né? Porque não é uma construção só minha, né? A agenda de empregos verdes já vem sendo discutida aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, já desde do nosso último ciclo eleitoral, foi parte das propostas que a gente apresentou na prefeitura para São Paulo, né, na campanha para a prefeitura de São Paulo. Então foi muito em cima disso que a gente começou a se aproximar mais e mais desse tema, e eu falo a gente porque não sou só eu, é o movimento como um todo, né, foi construindo essas propostas, e muito inspirados, assim, sem a menor dúvida, nos debates que já vinham acontecendo no mundo todo sobre essa relação que eu falo que é urbano-econopolítica, né? Porque o emprego verde, ele, dentro da perspectiva que a gente trabalhou inicialmente, está muito conectado à compreensão da relação com a cidade. Dentro da Agenda 2030, né, dos ODS, eu não sei como é que cada um conhece, eu chamo de Agenda 2030, eu sei que tem gente que usa ODS, então estamos usando aí o mesmo conjunto de expressões, né? A gente fala muito sobre o municipalismo como centralidade dessa revolução. O emprego verde, por mais que ele possa ser, sim, muito tratado dentro dessa perspectiva nacional, então de revolução de bases de trabalho, a gente tem trabalhado ele muito mais como um conceito municipal. Por quê? A gente sabe que a lógica da Agenda 2030 mostra sobre o impacto muito de curto, médio e longo prazo como complementares e constitutivos de uma mesma ideia. Até falei bonito agora. Né? Porque a gente entende que quem está no dia a dia, quem está no cotidiano de verdade, do emprego, do trabalho, é a cidade, é a interação com a cidade. Então, quando a gente está pensando muito isso do empregos verdes, a gente está pensando qual é a qualidade do trabalho dessa pessoa também. Assim como a Vinícius apontou no começo, dessas definições mais conceituais, né, que você trouxe, como a definição da OMS e tal, a nossa preocupação, na verdade, ela passa até por algo mais profundo. Né, e não é que não seja profundo o que foi apontado, mas assim, mais filosófico mesmo. Né? A gente toma como inspiração o conceito do bem viver. O debate do bem viver, ele é um debate que vem sendo feito por diversos teóricos. Eu vou citar um que tem sido uma das nossas principais referências, que é o Alberto Acosta, que foi vice-presidente do Equador, que fez parte da Constituinte do Equador, e foi quem justamente propôs a ideia de que o meio ambiente é um ator político na Constituição. Isso é um salto filosófico, político, muito importante, por quê? É mudar o modo como a gente pensa a política pública. A maior parte da política pública, ela sempre vem sendo pensada de uma maneira antropocêntrica, ou seja, é o indivíduo que é o centro dessa política. A princípio, isso não é um problema. Porque, de fato, quem é trabalhista, humanista, para eu até usar uma palavra mais ampla ainda, realmente está centrando o ser humano como grande preocupação e não o dinheiro como grande preocupação. Só que o que esses autores todos estão querendo provocar da reflexão? O ser humano ele não está para além do meio ambiente. Então, quando a gente pensa em empregos verdes, é justamente isso. Que políticas públicas que a gente tem pensado na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, que pensam o emprego como parte integrada do meio ambiente. Todo emprego pode ser pensado como isso. E mais, a gente sabe que o nosso planeta está numa demanda muito urgente por uma regeneração. Eu até falei isso na outra live, então clica, com certeza a Vinícius vai deixar aí embaixo o link para outra live, então não deixa de dar o clique, não deixa de deixar o like na outra também, deixa o like nessa, mas deixa na outra também, porque é importante para a gente circular as nossas ideias, né? Mas como eu já tinha provocado, né, da outra vez, a gente precisa ter uma mudança de uma lógica ecológica mesmo. Então, o emprego verde é pensar isso. Como é que eu penso o emprego dentro de uma lógica de regeneração?
a gente dá muito mais ênfase para a ideia da regeneração. Por quê? Um país como o Brasil, que é uma das maiores biodiversidades do mundo, aí a Vinícius pode até falar com muito mais propriedade do que eu nesse sentido, é uma das maiores biodiversidades do mundo, um dos países com maior potencial verde no mundo, né? Eu gosto sempre de lembrar, que outro país no mundo tem como primeiro documento de registro eurocêntrico uma frase como a terra onde plantando tudo dá. A gente esquece de entender por que está sendo falada essa frase. Porque a gente tinha uma biodiversidade. A gente tinha uma variedade muito grande de animais, de plantas, e isso é o que sustenta, de fato, uma regeneração. Pegando então essas ideias, a gente se preocupa muito em como que esses empregos podem ajudar nesse processo. E até mesmo como é que, não só esses empregos, mas como é que a gente pode mudar a lógica de um emprego em si. O nosso sonho, quase utópico, né, é a gente conseguir repensar a própria carga, a jornada de trabalho. Isso também é pensar um emprego mais verde. Não tem sentido a gente trabalhar 12, 15 horas por dia. Eu tenho que poder ter um tempo também para usufruir desse verde. Eu tenho que ter um tempo para me reconectar com isso. Pensar o emprego verde, por mais que a gente fale principalmente de ações de regeneração ambiental, é pensar a política pública como um todo do emprego. É repensar, por exemplo, será que eu preciso realmente fazer esse funcionário, esse trabalhador se deslocar, ter uma pegada ambiental para realizar o que ele trabalha? Será que se eu faço políticas... Quando eu penso uma política pública, eu estava falando da bicicleta, de incentivo do uso da bicicleta, isso já é um ativador. Por quê? O emprego verde ele não vai estar na política pública de incentivo da bicicleta, mas porque ele vai aquecer um mercado internacional, um mercado local de oficinas de bicicleta, de produção de bicicleta. Tudo bem, estamos num momento no mundo que a gente está em crise do alumínio, né? Estamos em falta com alumínio e outros metais no mundo, e a gente, não vou entrar aqui na discussão, acredito que tem pessoas aí muito mais capacitadas para entrar nessa discussão econômica, mas posso trazer nesse sentido, né, esse problema. Então a gente sabe que cada vez mais a gente está dependendo, por exemplo, de oficinas de bicicleta ao invés de produzir novas bicicletas. Uma prefeitura que incentiva isso, uma empresa que se apoia num incentivo como esse, pode sim ser encarada como alguém que está fazendo uma proposta mais verde, um emprego mais verde. Por isso que eu comentei do bem viver. A gente tem que pensar o todo, né? O bem viver, ele parte muito de filosofias indígenas, e aí recomendo muito uma live que eu fiz com o Daniel Munduruku, uma das lideranças indígenas aqui do estado de São Paulo, no qual a gente falou muito sobre o bem viver. E até já fica aqui a provocação da Vinícius chamar o Daniel para bater um papo, porque ele é uma figura sensacional para conversar e conhecer, e ele traz uma delicadeza muito bonita para essa conversa, porque ele está mudando a nossa... Aí eu vou falar agora palavras difíceis, mas são tão legais, né? Ele está mudando a nossa cosmologia mesmo, né? Porque no momento que eu olho para a natureza como uma entidade em si, eu tenho que pensar de outra forma como eu lido com essa entidade em si. É um ser vivo, não está morto, não está alheio, não está para fora. Que interação que eu estou construindo com isso? Como eu estou construindo isso? Então, assim, é pensar toda a estrutura do trabalho. Mais do que só pensar objetivamente e no sentido emergencial, é pensar a estrutura do que é trabalho. Né? Eu fico pensando as experiências que a gente já teve no Brasil e no mundo, onde as pessoas não trabalhavam essas 8, 20 horas. E se essas pessoas pudessem dedicar parte das 8 horas de trabalho em ações ambientais? Claro, a gente na cartilha, né, a gente foi muito mais objetivo e emergencial, então a gente focou muito mais... Volta para a cartilha. Vou voltar. Na cartilha, a gente foi muito mais emergencial, então a gente se dedicou na cartilha a mostrar
as proposições de políticas que podem ser feitas, então a gente trouxe casos sobre a bicicleta, sobre soberania alimentar, então como desenvolver melhor os cinturões das grandes cidades, né, não só das grandes cidades, mas mesmo das médias cidades, para que seja uma alimentação, que a alimentação que chega nessas cidades seja uma alimentação agroecológica, né, o sonho, claro, nosso sonho máximo era que a gente pudesse falar, olha, toda a produção de alimento no Brasil para alimentar os brasileiros é agroecológica. Né, não é à toa que a gente abriu já conversas com a Associação Nacional da Agroecologia, porque a gente entende que isso é um caminho de discutir. Discutir a nossa soberania alimentar é discutir esse emprego. Quantas pessoas que estão saindo do campo, indo para as cidades, por mais que pareça meio distante, né, o êxodo rural, mas ele ainda acontece, e ele poderia ser substituído por essa mudança alimentar. Começa pelas escolas? Começa pelas escolas. Mas a longo prazo isso vai mudar o modo como toda a sociedade encara essas questões. Além disso, a gente falou também, então vamos lá, logística, bicicleta, alimentação, e um dos pontos que a gente falou bastante, e que tem muito a ver com o Jovem Ecossocial lá de Niterói, que eu não conheço, conheçam esse projeto, eu acho que é muito interessante, e ele é muito tangível. Como é que a gente faz zeladoria urbana? A gente tem gente que quer trabalhar, e a gente tem trabalho a ser feito. Por que a gente não junta essas duas pontas, né? Foi muito isso que a gente discutiu na cartilha, realmente. As cidades não precisam ser mais verdes, não é essa a emergência que a gente tem. As cidades não precisam ter, até por controle térmico, áreas verdes mais estruturadas, matas ciliares mais protegidas. Então, muito inspirado na proposição ali do Jovem Ecossocial, a gente sempre provoca como pegar esse grupo de desempregados que a gente tem e como colocá-los para trabalhar em prol da cidade, em prol do Estado. Estava conversando hoje mais cedo com uma das lideranças aqui, né, do nosso Estado, que trabalha diretamente com regiões periféricas, e aí ele estava provocando ali, poxa, mas porque a gente tem feito reflorestamento e a gente precisaria de apoio. Aí eu fico sempre pensando, eu falei, cara, quantas áreas de proteção ambiental que não podiam estar empregando esses jovens que estão abandonados pelo Estado. E quando eu falo abandonados pelo Estado, Vinícius, assim, a gente tem que lembrar que São Paulo é refém do Tucanistão desde antes do Tucanistão existir. É sério, gente, é sério. Quem for de São Paulo tá entendendo o que eu tô falando. Porque o Franco Montoro já tinha sido governador antes de existir o PSDB e depois que ele vai pro PSDB, porque não existia o PSDB ainda. Então, assim, a gente tá refém de uma lógica política aqui no Estado que pode sim ser superada e deve ser superada através de ações como essa. São Paulo é um estado que tem muito potencial com essas regiões de proteção ambiental. Então, até para o nosso próximo ciclo eleitoral que a gente vai ter agora, que é estadual e federal, a gente já tem começado a encaminhar debates para discutir como gerar emprego para garantir o reflorestamento, como gerar emprego para garantir o aumento das áreas de proteção ambiental. A gente tem casos concretos... Se eu te interromper, já interrompendo, tem uma menina da militância, a Nicole, que ela tem como ideia, ela é bióloga, né, e ela tem como ideia nessa questão toda, envolvendo a questão do emprego, envolvendo as áreas de proteção permanente, envolvendo os parques, né, nacionais e estaduais, é a questão do turismo ecológico, né, então... Quantos empregos não iriam gerar, né? Essa ideia dela, né? Claro, não é... Eu ia trazer... Inventou a roda, né? Mas é um negócio Sim. que às vezes fica meio esquecido, assim, porque esses parques, eles podiam estar gerando renda... A Flona! E fazendo a economia de vários lugares do interior girar, né? Vinícius, eu moro, para quem não sabe, eu sou da Terra Rasgada, eu sou da Manchester Paulista, eu sou de Sorocaba, né? A terra dos tropeiros. Tanto que eu tava brincando com a Vinícius antes da gente abrir aqui, né? Que eu sou da divisa de Rio Grande do Sul com Minas. Buguei aí as pessoas depois descubram por que Sorocaba é a divisa de Rio Grande do Sul com Minas. Para quem não sabe, Sorocaba, aqui do lado, na verdade, de Sorocaba, em Iperó, fica a Floresta Nacional de Ipanema, né? A Fazenda Ipanema. A Fazenda Ipanema, no século XIX, foi a primeira indústria de ferro do Brasil.
imperial mesmo, tá? Com mão de obra escrava. Foi quem produziu as armas e as balas pra gente, né? Para os opressores irem mandar brasileiro matar paraguaio na Guerra do Paraguai. Foram aqui que foram produzidas as armas e as balas para matar os paraguaios. Imagina a devastação que foi na fazenda, porque era tudo com madeira. Eram fornalhas de ferro alimentadas com mão de obra escrava e madeira. Tá? É uma baita fazenda para se visitar. E assim, sofrer e se alegrar com tudo isso. Porque se ela foi no século XIX, essa destruição em si, hoje em dia ela é um dos maiores exemplos de regeneração ambiental. Não é à toa que a universidade da ICMBio, né, a Universidade Chico Mendes, é aqui, na Flona. É uma floresta nacional. A gente até já fez uma postagem para falar sobre o impacto ambiental que foi a regeneração dessa fazenda. E como ela é modelo mundial de efeito positivo. E é um dos maiores polos de turismo na região. E assim, a gente tem turismo histórico, claro, estou falando de um caso especial porque é Sorocaba, né? A gente é especial. Então tem o turismo histórico, apesar de tétrico o motivo, mas é um turismo interessante. Tem turismo de aventura, porque como era uma fazenda muito grande, tem uma série de trilhas, eu estou falando de trilhas até de dificuldade média para difícil. Tudo bem, não estou falando aí, não vamos comparar com a galera que faz escalada em Chapadão, pelo amor de Deus, né? Aqui não tem nem esses acidentes geográficos para ter esse tipo de turismo, mas assim, então tem esse turismo, tem turismo de escola, porque muitas escolas vêm aqui para mostrar a biodiversidade, então tem o turismo ecológico ambiental mesmo, de formação. Tanto que é engraçado, né? Muita gente não sabe, mas a Flona, para o sorocabano, é onde a galera vai fazer um churrasquinho de final de semana, porque tem umas churrasqueiras ali. Então, para além só do que o turismo externo, de atrair pessoas de longe, existe o próprio lazer da cidade. Lazer é saúde mental, lazer também é meio ambiente. A gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. Então, assim, pensar esses tipos de impactos também passa por aí. A gente precisa de mais áreas como essa e mostrar que áreas como essa são áreas revolucionárias, porque elas se reconectam com o meio ambiente de outras formas. São espaços de convivência e afeto. E ainda mais, como a gente vai sair da pandemia, a gente vai precisar aprender a lidar, pelo menos por mais 2, 3 anos, em convivência em locais abertos, gente. Não é porque tem a vacina, desculpa ser chato, mas eu acho que eu tenho que ser verdadeiro e como cientista tenho que defender a ciência, né? A gente ainda vai ficar 2, 3 anos em contenção, gente. Se a gente não aproveitar agora para transformar os nossos parques em parte da nossa vida, a gente vai continuar fechado em casa, gente. Agora é a hora abismada nessa história dos parques e da infraestrutura, e é a perda de feeling dos governos, sejam eles estaduais, municipais, federal, de perceber como isso funciona nos outros países. Porque o que acontece? Tu chega nos Estados Unidos, qualquer parque que tu quer visitar é uma fortuna o ingresso, começa por aí. Tu entra, tem toda a infraestrutura, o negócio está preservado, o negócio está cuidado, mas tu também tem uma lojinha de souvenir, tu tem o não sei o que, os imãs de geladeira, o boné, o não sei o que, para já é outra renda, né? Exato. O financiamento não precisa ser só do Estado também. Tu vai ter tipo uma posada dentro do parque, onde se alguém quiser dormir, pode dormir. Tu tem lá, por exemplo, na Patagônia, tu tem lá o Torres del Paine. Torres del Paine, tu caminha, sei lá, 100 quilômetros até a primeira refúgio, né? Onde tu pode... Uhum. Mas tu paga um ingresso, tu não sei o que. Então, gente, como é que isso é um filão de emprego, de renda, de preservação, de tudo. Então, né? E até um efeito cascata. Porque assim, imagina, vamos lá. Se eu faço um polo de atração, vamos pegar uma cidade. Sorocaba está a 1 hora de São Paulo, tá? Uhum. Então é uma cidade que tem como atrair turismo de final de semana, que a gente chama. Uhum. Guardadas, é que Canela está quanto tempo de Porto Alegre? É mais longe, né? Não, 1 hora. Então, é o equivalente ao turismo de Canela.
Demora um pouquinho mais que na subida, né? Porque daí a subida é demorada. Na volta, tu é só ribanceira abaixo, tu desce mais rápido. Mas assim, pensar em emprego verde, pensar esse turismo e inclusive incentivar rota gastronômica na região. Turismo rural na região. Isso é emprego verde. Porque são empregos que estão olhando para o verde, incluindo a sociedade que está ao redor. Não adianta eu achar que eu vou só trazer coisa de fora para mexer a realidade ali. Se eu incentivo um caso concreto que a gente tem aqui, a região de São Roque, que é até mais perto de São Paulo, eles têm, são 17 rotas, desculpa se eu errei, desculpa galera de São Roque, são 17 rotas, tem rota do vinho, rota da uva, rota rural, rota não sei o que lá, eles criaram como uma política de turismo, só que na verdade você começa a olhar e fala, cara, isso eu estou garantindo que as pessoas não saiam da cidade, que as pessoas que você incentiva a produção local, porque quem não gosta de pegar um carro no final de semana, de pegar um busão no final de semana, de pegar um trem no final de semana, me deixa sonhar. Pegar um trenzinho de final de semana, chegar numa outra cidade para comprar uma compota, para comprar um pãozinho de torresma, que comida tropeira, para comer uma coxinha em Sorocaba. Mas sabe que eu fico assim, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente tem muito turismo, né, principalmente a questão da Serra, né, da Serra Gaúcha. Então, assim, a gente tem o Vale dos Vinhedos, a gente tem a rota gastronômica, a gente tem a rota romântica, que é para Gramado, para não sei o quê. Tal. Ok. Só que aí é tudo privado. Dificilmente tu tem alguma coisa do Estado investindo, ou dos municípios investindo naquilo. Eu fico tão chateada, por exemplo, tu chega lá em Bento, né, que é o Vale dos Vinhedos, ali, que é onde tu tem a maior rota de vinicultura, né, e de casas de vinho, etc. Ok. Quem que fatura com o hotel? Sim. Quem que fatura? O próprio dono dos vinhedos, né? Quem que fatura com a alimentação? Aí é que tá até um ponto, por exemplo, por que a gente não está, então, fazendo formação de guia turístico para quem é da própria cidade? Exatamente. Por que a gente não está fazendo incentivo à comida local? Isso. Né? Aqui, agora, no interior de São Paulo, a gente tem crescido um pouco o movimento da comida tropeira. Sim. Então, e é discutir isso, e a gente tem que começar a valorizar isso. Eu acho curioso, porque, assim, brasileiro sai do Brasil, aí vai lá na Europa, acha lindo comer o queijo do não sei aonde na Europa. Acha lindo tomar o vinho de não sei aonde na Europa. Aí você fala assim, meu lindão, por que você não vem até aqui comer a coxinha de Sorocaba? Por que você não vai até o 2R aqui em Sorocaba comer um torresmo? Por que você não foi no restaurante tal, comer um prato tradicional? A gente também tem colônia italiana aqui no interior de São Paulo. A gente também tem colônia portuguesa aqui. Quantos restaurantes que tem? Quantas coisas que tem? Quanto que a gente não pode desenvolver? Isso que eu nem estou puxando a sardinha, porque Sorocaba é a capital da cerveja aqui no estado, onde tem a maior parte das cervejarias artesanais. Nossa, eu não posso ir, então. Eu sou suspeito, eu acho que eu nunca te mostrei, Vinícius, mas eu tenho uma parede só de garrafas e latas de cerveja artesanal. Artesanal eu gosto. Assim, eu sou muito suspeito para entrar nessa conversa, então não puxa esse assunto. Não vamos falar sobre isso, vamos voltar. Vamos voltar. Mas eu acho até uma provocação para a gente pensar, o incentivo a uma indústria como a da cerveja artesanal pode ser tratado sim como uma indústria verde. Porque ela é uma indústria que tem um impacto ambiental baixo, e mesmo o impacto ambiental que ela tem, de fato, pode ser revertido. Sim. Cara, olha todo o tipo de grão, né, o bagaço que sobra, que pode ser usado para tanta coisa. A gente tem aqui no interior de São Paulo, é uma situação clássica, que é a galera que usa o bagaço da cana para alimentar as próprias usinas. Tudo bem. Não vou entrar a fundo nesse debate, a gente sabe da problemática como um todo, de que não é suficiente, mesmo assim, até pelo volume de calor que precisa ser gerado, então não é suficiente e tal. Mas a gente começar a pensar, se a gente não se dá a oportunidade de pensar, por isso que eu fui tão filosófico, falei do Acosta e tal, a gente só vai ter todas as propostas concretas se a gente se provocar a pensar, e mais do que isso, olhar a nossa localidade. Por isso que a gente tem essa preocupação de bater tanto na tecla que o emprego verde ele passa muito pelo município. Passa. Porque, por exemplo, eu vou pegar o caso lá de Assis, com o Fernando Sirke, que é vereador nosso do PDT, e que conseguiu articular e criar um apoio para a associação
de produtores orgânicos na região. Cara, e é incentivar que esses produtores orgânicos façam uma feira dentro da cidade. Isso é muito mais revolucionário. Isso é emprego verde. Isso é mudar a lógica e a mentalidade. Eu vou te dar mais um exemplo, quer ver aqui, ó. Aqui tem, eu nunca tinha ido, a gente organizou um evento do nosso grupo de pesquisa em Cambará do Sul aqui, né? E daí disseram o hotel é muito bom, nós vamos para um hotel muito bom. Cara, o hotel era horrível. Pensa um hotel horrível. Grande, tudo. Mas assim, eu não gostei da qualidade de nada. Da comida, dos quartos, não gostei. Tu pensa o que é de lindo aquele lugar. É lindo Itaimbezinho, é de morrer. Tu vai. Daí a gente foi fazer o passeio lá no Itaimbezinho. Cara, a infraestrutura é péssima. Pensa num negócio, cobram 10 pila para te entrar, baratíssimo. Infraestrutura podre, o tal do museu que tem ali é um negócio, uma carcaça jogada, entendeu? Como é que o município e o estado não entenderam que Cambará tem um potencial absurdo turístico? As pessoas vão, mas elas não ficam lá, elas vão lá para o dia, vão para Gramado, onde tem o Serra Azul, onde tem o não sei o que, o Chateau do não sei das quantas. O que vão ficar fazendo lá? Aí, um hotel horrível. E aí é o ponto até crucial que a gente fala do porquê que os empregos verdes têm que pensar tanto a localidade no final. Até pelo impacto socioambiental. Porque só cada localidade vai saber qual é a sua realidade. E o seu potencial e o seu potencial. A gente tem um caso aqui em Caconde, que é na divisa com Minas, já que o vereador Richard Maguin conseguiu passar uma lei de horta comunitária de autogestão. Tudo bem, ali a gente... com ele não falou mais comigo, eu tenho que voltar a falar com ele. Não, ali, e aí não é uma piada, eu tô falando muito sério, ele tem realmente muito problema com a internet na região, é uma cidade muito pequena do estado. Sim. Gente, olha, para quem estiver assistindo em geral, né? Uma cidade pequena para São Paulo, talvez é uma cidade muito grande para muitos estados, e não é arrogância que a gente está falando. Eu falo, São Paulo é um remendo. São Paulo não é uma cidade, São Paulo não é um estado, né? São dois remendos. Porque, assim, é só coisa de proporção errada na vida. Então, assim, Caconde... É tudo de tu. E tu aqui é a minha vizinha, não fala não de tu aqui, não. Não. Que é Sorocaba aqui, não é Itu. Não falo em lugar nenhum, eu amo todos os cantos que possam existir. Eu amo o Brasil. Eu falo para as pessoas... por mim... que eu puder ir, eu tô feliz. Eu sempre digo, se você me mandar para a região metropolitana de Porto Alegre passar uma semana, eu vou adorar, porque eu vou caminhar por tudo, eu vou conhecer tudo. Eu sou uma curiosa. Então eu não menosprezo lugar nenhum. Todo lugar é lindo. Então, assim, cada região tem o seu potencial. E a gente precisa, e é esse talvez o nosso maior clamor, mobilizar as pessoas para nos mostrar o que pode ser feito. Ao contrário de outros movimentos ambientais, o ecotrabalhismo ele quer ser primeiro um movimento de escuta. Então, até por isso que eu tenho dificuldade, às vezes, de te dar exemplo concreto e objetivo de como aplicar naquela cidade. Depende da cidade, depende dos potenciais que aquela cidade pode me oferecer. Exatamente. Porque você está falando de regiões de turismo, Vinícius, quanto que a gente já tem até o documentário Ser Velho Tão Cerrado. É isso? Ai, perdão, depois procurei na Netflix. 1000 perdões, falei errado. É um baita documentário que fala de um caso, tá relatando o caso e as brigas e tal na região, mas ali é um modelo muito interessante para a gente pensar, olha, regiões que até então a gente pensa que não tem potencial nenhum, na real podem ser regiões de extremo potencial. Pós-pandemia, gente, com dólar a 5,20, quem vai viajar para fora do Brasil? Só rico. Então a gente tem que pensar o lazer, meus caros, vamos pensar o próprio turismo ao redor como modo de aquecer a nossa economia. A proposta do ecotrabalhismo não é ingênua exatamente por isso, porque a gente fala que é empregos verdes, a gente precisa gerar emprego. Não adianta ser ingênuo, não adianta a gente falar de defesa ambiental sem pensar em como empregar as pessoas, porque as pessoas estão com fome. Deixar isso de lado é ingenuidade. É um utopismo sem sentido. Então as pessoas precisam do emprego para sobreviver. Senão daqui a pouco a gente está naquela visão da conservação só, que é protege todas as matas,
Ninguém tem dinheiro nenhum e todo mundo morre faminto, mas com todas as árvores de pé. Isso não tem sentido no mundo. Ele não pode se confundir com utopia, entendeu? Ele é um movimento que ele não é utópico, mas algumas pessoas interpretam ele muito mal. E usam ele mal, inclusive, para voltar ele contra ele mesmo, né? Porque ficam dizendo assim, os bolsonaristas, né, lá e etc., ficam falando aquelas coisas de, que adianta preservar e a pessoa passando fome. Não tem nada a ver, entendeu? Só que é uma confusão que o ignorante que está desinformado, ele não sabe que quem é ambientalista mesmo, ele é holístico, ele olha para a sociedade e ele olha para o meio ambiente, ele olha para os dois e para a economia também. Exato, e eu acho que até vale a pena ponderar junto e complementar mais, isso é a nossa soberania e o nosso nacionalismo, porque essa visão conservativista é a visão imperialista que nos foi imposta. Exatamente. São atores externos que acham que podem virar para o Brasil e falar assim, conserva tudo aí o escambau, porque eu preciso ter emprego. A gente tem que olhar novos métodos, e é por isso que eu acho tão bonito, poético e importante uma das maiores lideranças que a gente teve na pauta ambiental ter sido o Chico Mendes. A gente até pode questionar, e aí qualquer pessoa da economia vai entrar no debate, vai provocar e vai gerar uma troca muito interessante do problema da cooperativa, se cooperativa funciona ou não, se o sistema do extrativismo é bom ou não, tudo bem, a gente até pode discutir e deve discutir isso. Só que assim, ele mostra como o Brasil tem um baita de um potencial e a gente precisa pensar a partir desse potencial. A gente tem que parar de achar que manter a natureza em pé significa não interagir com ela. Até porque é muito ao contrário. Para a gente poder manter a natureza em pé, a gente precisa revalorizar a nossa natureza. Eu sou muito suspeito porque eu falo muito de comida, eu gosto muito de cozinhar. Muito. A Venice já viu, eu mando às vezes foto das pizzas que eu faço, de pão. Manda pra mim, por favor, eu tô louca pra comer. Então eu falo muito assim, você quer ser revolucionário de verdade? Sedex 10, será que chega em 24 horas? Vou pensar, Venice. Tão lindo, meu Deus do céu. Então, assim, e eu falo, a revolução, ela passa pelo prato. E não sou só eu falando, gente, eu não sou tão louco, eu sou louco, mas não sou tão louco assim. Mas tu sabe, cito nomes. Isso não é errado, Iberê, porque o que acontece? Isso é uma coisa que eu digo aqui em casa, né? Por muito tempo na correria do dia a dia, antes da pandemia, eu acabava comendo muita coisa pronta, né? Joga dentro do freezer, daí é só largar na air fry lá e tá pronto. O que acontece? Brasileiros de air fryer, precisamos fazer um estudo sobre isso. Air fryer, é a minha melhor amiga. Junto com o meu robô aspirador, meus corações. Nossa, o robô ainda não cheguei. Air fryer é companheira quase diária. Daí o que acontece? Com a pandemia, eu tive muito mais tempo dentro de casa para me dedicar à cozinha. E daí eu vi vários programas de culinária para aprender a fazer isso, X, Y, Z, que eu não sabia fazer. E uma coisa me chamou muita atenção, que foi a fala da Rita Lobo. Ela disse o seguinte: não existe comer bem sem sujeira, né? E sem bagunça. E é verdade. Tu vai pra pia, tu vai pra cozinha, tu vai pra bancada, tu bagunça tudo, mas é um prazer aquilo, e é uma revolução alimentar, porque conforme tu vai comendo bem, a pele vai melhorando, tudo vai melhorando, o humor, tu dorme melhor. Eu emagreci, agora momento vigilantes do peso. Eu emagreci, sem brincadeira, depois que eu mudei a minha alimentação, e não é veganismo, tá? Antes que alguém venha falar, precisa ser vegano e etc. Eu não consigo ser, eu realmente é uma constatação minha, não consigo ser vegana. Eu sou vegetariana, só entre aspas ainda. Não, eu acho que assim, mais do que, e essa é sempre a minha provocação, mais do que pensar o veganismo ou não, o vegetarianismo ou não, é pensar assim, você sabe de onde vem o que você come? Você sabe de onde vem o que você come? Tem duas mulheres sensacionais, que eu tenho que falar o nome delas aqui, senão eu vou me sentir mal. Uma é ultra conhecida e que fala muito sobre isso, que é a Paola Carosella. Ela é maravilhosa, eu amo ela. E ela tem discutido muito sobre isso. E a outra é a mestra da Paola, que é a Neide Rigo. Não conheço, essa eu vou procurar. A Neide Rigo, ela tem feito uma redescoberta do prato brasileiro. Ela recentemente até fez
curso de puba, que é um modo de tratar a mandioca, para a gente acelerar o consumo. Parte da discussão delas, e não só delas, mas de várias outras pessoas, dentro dessa questão alimentícia, passa por isso. O que a gente come? Gente, a gente parece que esqueceu de olhar ao nosso redor para escolher um prato. Tanto que eu sempre fico pensando, né? A galera acha lindo, salmão, ai o salmão, ai o salmão. Fala assim, cara, por que a gente não come peixes que são brasileiros, que estão nos nossos rios, nos nossos mares? Todo mundo tá chocado aí com o Seaspiracy, não é esse que é o nome lá, do documentário? Eu falo assim, gente, por que a gente não tá comendo o que é daqui? A gente tem que comer o que é daqui. Uma das maiores revoluções, eu acho que isso é muito apartidário que eu vou provocar. Não só o MST, como uma porrada de outros movimentos ligados à questão agroecológica, agora na pandemia, conseguiram crescer muito com sistemas de cestas ou assinaturas. Gente, vai atrás. Isso. Você quer ser revolucionário? Não fica na... Eu vou brincar, tá, Vinícius? Não adianta só ficar no Twitter xingando. Não, mas isso aí tu tem razão, isso aí eu falo sempre. Então, assim, é mudar a sua postura. Eu comecei a mudar minha postura, olhar melhor o que eu comia, eu emagreci mais de 13 quilos. E não é que eu reduzi, eu fiz 1000 restrições. Não, eu só comecei a prestar atenção no que eu como. E, gente, eu não larguei de comer pão. A Fenice vê. Qualquer pessoa que abrir meu Instagram vai ver o quanto de pão que eu faço. Eu como pizza toda sexta-feira. Ai, a outra pizza maravilhosa, meu Deus. Então, assim, não é a questão do que eu como, mas saber de onde vem o que eu como. Eu preciso fazer uma pizza com o queijo tralalá, tralalá. Eu só faço pizza com queijo ou aqui do interior de São Paulo ou de Minas. O comércio local, o produtor local, o não sei o que local. Gente, por favor, qual é a dificuldade? O impacto disso é o quê? Emprego verde. Porque você vai fazer o filho desse produtor não ter que se interessar por um subemprego na cidade. Isso. Porque ele vai falar, eu ficando aqui eu ganho mais. E eu tenho honra, eu tenho orgulho de ser o que eu sou. Isso. Aqui a gente tem do lado, em Iperó, tem um quilombo que está sendo uma revolução na região, aqui em Sorocaba. Porque muita gente está largando os empregos aqui em Sorocaba e voltando a trabalhar dentro do quilombo. Descendentes dos quilombolas originais estão retomando essa produção. Exatamente por isso, estão se reencantando, porque eles estão olhando e falando, cara, eu vivo melhor, eu como melhor, eu produzo uma coisa com mais valor. E reconecta se eu estivesse sendo atendente de telemarketing. É mais importante que isso, que tu te reconectar com a tua origem, com as tuas memórias, com as tuas lembranças, com tudo. E até no sentido ancestral mesmo, se reconectar com o seu passado. Né? Esse imbecil que está no poder fica falando que ele é nacionalista. Nacionalismo é você defender o seu passado. É olhar para a nossa negritude que está em todos nós e saber reconhecer a importância disso. É olhar os povos indígenas que estão em todos nós e reconhecer isso. É olhar os colonos e reconhecer isso. Eu estava discutindo, a gente viu, eu e minha companheira, a gente obviamente fala muito de comida, ela viu um documentário que chama Legado Italiano, falando sobre a produção de vinho aí. E aí a gente fica assim, o vinho de não sei onde. Vamos começar a tomar vinho daqui? É tão mais barato. Mas não é igual o vinho não sei o que lá. Claro, o vinho não sei o que lá tem 1000 anos. Qualquer pessoa que estudar vinho vai entender exatamente o que eu estou querendo falar. Vinho, você precisa de muitos anos produzindo o mesmo vinho para entender a uva, para entender como ela funciona. Quanto menos a gente incentiva o local, menos conhecimento a gente tem, mais conhecimento a gente perde. Se a gente incentiva a produção local, começa a comer comida crioula, que a gente fala que é a comida nativa daqui, maior a diversidade, maior a riqueza. Toda semana eu peço alguma coisa diferente. Umas semanas atrás a gente pediu uma abóbora que é do tamanho de uma bolinha, que é feita justamente para você tirar a tampinha e rechear. Ai, que delícia. Eu comprei essa semana licuri, que é uma sementinha, que é daqui da região. A gente tem procurado agora mel de abelha sem ferrão. As abelhas sem ferrão são naturais do Brasil. Ao invés de a gente ficar comprando mel da abelhinha, me fugiu o nome da abelhinha, talvez a Venice lembra, que é a do desenho do Bi, né, amarelinha e preta, essa veio da Europa. O Brasil tem várias abelhas. Várias abelhas. É a Bumblebee? É a Bumblebee. É a Bumblebee, né, que é a amarelinha e preta. A amarelinha. Ela tem ferrão, ela que te pica. E aí é curioso, as abelhas nacionais
Elas não têm ferrão. Ser nacionalista, meu caro, bater no peito e falar eu sou brasileiro é ter orgulho disso. Eu tenho orgulho da mandioca. A galera dá risada, mas eu tenho orgulho de comer mandioca. Você fala, cara, a batata veio do meu continente, a mandioca é daqui, o milho é daqui. Eu gosto de comer milho todo dia por isso, sempre para me lembrar. Sabe, né? Eu sou fã do milho, né? Eu sou uma galinha, eu passo tempo comendo. Eu vou revelar, mas tinha alguém comendo pipoca antes da gente gravar e me deixou com vontade. Aqui em casa a gente zoa porque pipoca não vence comprar pipoca aqui. Não vence, eu como pipoca todo dia. Ai, coisa bem boa. E é isso que a gente tem que valorizar. Isso é ser brasileiro. Ser brasileiro não é bater continência pro velho da van que põe essas porcarias dessas estátuas. Isso daí é ser antinacional. Você quer ser brasileiro mesmo, velho? Vão comer pipoca, amendoim, quentão, canjica. Saudades, festa junina. Ai, canjica, vou fazer canjica. Canjica. Delícia. Sabe, tanta coisa milho boa. Que eu gosto, é canjica. 1 milhão assado, 1 milhão na boca do fogão. É. Tanta coisa simples, tanta coisa boa. Pamonha. Isso... Ai. Pamonha. Assim, isso que a gente parece que tá falando lá longe, gente. Pode gerar tanto emprego, pode mudar tanto a nossa realidade, e assim, vai ser tão imediato que a gente nem vai perceber. A hora que foi, a revolução já aconteceu. O que falta para essa revolução acontecer? Apoio. Apoio. É apoio. O Estado está aí para isso. O Ciro é uma das pessoas que mais fala disso no PND. Uhum. Gestão do conhecimento, gente. O conhecimento agroecológico é tão rico. Por que a gente não está, através da Embrapa, através de tantos outros órgãos? Eu só falei Embrapa, mas tem tantos órgãos que a gente poderia ativar. A Embrapa sendo sucateada até não poder mais. Por que se exploda a ciência, né, Vinícius? É, claro. Até toda vez eu fico lendo aqui, né, no seu fundo Ciência e Razão, eu falo, cara, a gente entrou num obscurantismo tão grande que parece um baluarte tão longe falar que a gente defende a ciência. Então, assim, eu sou tão brasileiro, mas tão brasileiro, que eu acho que a gente tinha que estar entendendo a nossa diversidade, a gente tinha que estar explorando ao máximo. Isso. Não explorando no sentido capitalista, mas explorando nesse sentido ambientalista que a gente está aqui conversando, que é ficar feliz de falar da nossa comida. Né? Que é um sentido completo, porque esse sentido que a gente quer dar, ele é completo, ele vai pegar a natureza, a sociedade, a economia, a política e juntar tudo. Né? E o que está acontecendo é que só está a política e a economia. E aí não dá. Os outros dois elementos aí não entrou ainda. Não entrou. E aí é que está a grande revolução desses empregos, desse potencial. Por isso que eu já deixo o convite para todo mundo, principalmente quem for de São Paulo, pode me procurar, do estado todo. Depois, quem for dos outros estados, procurem respectivamente as lideranças estaduais. Para ajudar a construir, para ajudar a dialogar, para provocar. Se a gente quer mudar alguma coisa, gente, não adianta a gente achar que as coisas vão mudar de cima para baixo. As coisas vão mudar de baixo para cima. Isso é a verdadeira mudança. Isso é a gente se empoderar enquanto país, ter orgulho, ter felicidade de ser brasileiro. Eu tô cansado de ter vergonha de ser brasileiro. Eu quero ter orgulho, eu quero voltar a ter orgulho de ser de onde sou. Eu quero ir para outros países e as pessoas olharem e falar que animal, o seu país é uma referência. Gente, o Brasil foi quem começou os movimentos ambientais globais. Como que a gente deixou isso passar, pelo amor de Deus? Uhum. O Brasil, vamos voltar onde eu comecei a conversa, o nosso país, por mais que tenham sido exploradores, saqueadores, mas essa frase é tão emblemática, é um país onde plantando tudo dá. Uhum. Onde que a gente se perdeu? Tudo bem, eu sei várias respostas. A escravidão, o capitalismo do jeito que se construiu. O tipo de exploração que foi feita, que é totalmente diferente. A gente sabe como é que se perdeu. Mas olha essa frase, ela diz algo. Ela diz algo. Gente, a gente tem que... Humboldt, tem um livro chamado Cosmos de Humboldt, né? E quando ele esteve na floresta amazônica, ele já tinha viajado por muitos lugares antes. E o que ele descreve no livro é encantador, é denso, tem que ter paciência para ler, porque ele escreve, é quase o Senhor dos Anéis do passeio à Amazônia, porque não para
de dar detalhes, a folha era assim, quando eu ficava na folha fazia o barulho tal. É igual o Senhor dos Anéis mesmo. O Senhor dos Anéis. Então, assim, era tudo aquela descrição minuciosa, tu tem que ter paciência para ler, mas o que tu percebe é que o cara estava deslumbrado, ele não conseguia deixar um detalhe de fora daquele passeio que ele fez, né? Aquela exploração lá dentro da Amazônia que praticamente ninguém, em lugares que ninguém tinha ido ainda, nos seus próprios índios que já estavam ali. Então, realmente, quem tem essa percepção que a gente tem, mesmo sem ter ido, né, e ter essa noção, pelo menos, de que é muito rico, é muito profundo. Rico. É um universo paralelo. Então, as pessoas precisam ter essa noção e o nosso papel, né, aqui como ambientalistas e como cientistas dessa área, porque por mais que a tua área seja relação internacional, tu é um cientista dessa área também. Cientista não deixa de ser. Tu estuda ela, né, tu também é um cientista dessa área, ninguém precisa fazer doutorado, nem isso, ir para a faculdade para aprender. Tu tem total livre-arbítrio de pegar um livro e ler, e estudar e aprender sozinho. Então, o que eu vou, assim como eu vou encerrar o nosso papo aqui, né, que tá maravilhoso, mas a gente já tá estourando o tempo faz horas. E tu vai voltar aqui, porque eu começo... eu vou revelar para o público todo uma coisa que a Venice está devendo. Estou cobrando publicamente, vou até puxar, tá? Porque alguém falou que gostava de ficção científica, me provocou sobre o meu queridinho. Eu tô com o livro e não consegui terminar os que eu tô lendo. Eu vou te dizer, isso aqui que aconteceu, agora eu vou justificar ao vivo. Cobra nos comentários, cobrem nos comentários, infernizem a Venice pra gente fazer uma live só sobre a fundação do Isaac Asimov, gente. Eu preciso fazer. O que acontece? Eu comecei a ler 2 livros o ano passado e não consegui terminar ainda. Porque o que acontece? O negócio do programa, o negócio do envolvimento com o ecotrabalhismo, o negócio da cartilha, o meu trabalho de pesquisadora foi embolando. Foi embolando. Eu não consigo, eu tô com 2 livros que eu não consigo terminar. Eu tenho que terminar. Ela me deu a esperança. Mas eu já comprei. A Venice me deu a esperança. Eu tô aguardando o convite. Que aí vocês vão ver o limite da loucura do Iberê. Aí vocês vão conhecer o meu limite da loucura. Como é que eu vou falar sobre algoritmos de computador para defender uma revolução verde? Aí é que é para queimar os neurônios. Aí a gente vai queimar os neurônios. Nós vamos fazer. Eu comprei a trilogia Inspirada em Você, nós faremos, mas deixa eu acabar meu Huxley e meu Dostoiévski primeiro, porque senão eu vou ficar louca. Tu pensa, eu tô lendo Huxley e Dostoiévski junto, mas não consigo acabar nenhum dos dois, tá? Um problema muito sério, mas eu vou acabar. Os 2 estão no fim, Amém. Os 2 faltam 100 páginas para acabar e eu não consigo terminar, tu acredita nisso? Acredito. Acredito que eu ainda estou no doutorado, então eu sei quantos livros estão parados meus. Mas a gente vai fazer essa live, sim. Eu quero agradecer muito, Iberê, sempre. Eu aprendi muito contigo hoje, essa questão do emprego verde. Eu tenho um Clubhouse hoje de noite que eu vou fazer, mas eu já me encheu de ideia para fazer esse Clubhouse. Sinta-se convidado, o pessoal vai assistir na terça, já vai ter passado, mas enfim. Eu sou muito idoso para essas coisas, você que é jovem, Venice. Eu não tenho mais idade para essas coisas de Clubhouse. O problema é que minhas amigas da militância, tipo a Elza Mariana, tipo a dona Laura França, tipo a dona Marcela, elas não me deixam, elas estão sempre me botando em coisa que eu não sei nem como é que eu fui parar, mas tudo bem. É que eu sou muito idoso para entender essas tecnologias, gente. Eu também. Para mim, se é para falar conversando, liga. Eu não conseguia nem baixar o aplicativo, um problema seríssimo. Aí. Então, tecnologia. Todo mundo. Obrigada, Iberê. Curtam. Gente, venham construir. Curte o vídeo, compartilha. Ecotrabalhismo está de portas abertas, né, Iberê? Com certeza. Pode me procurar que eu respondo. Beijo, gente. Tchau!